tudo bem? Meu nome é Isaías de Castro Pinheiro, do curso de licenciatura em História do Centro Universitário Uninter, no Polo EAD de Sete Lagoas, Minas Gerais. Estando em tempo de pandemia do Covid-19, a direção nos dera a oportunidade de elaborar o nosso estágio e fazer um plano de aula gravando no YouTube. Nesse plano de aula, primeiramente, temos que pensar como interagir aos alunos do ensino fundamental, a história, como gostar, como entender e qual a importância do papel de cada um na história humana. É uma longa viagem e cada período uma construção, uma vivência, um fato que mudou e um registro que nos mostram, através de documentos, os fatores importantes que fizeram parte na construção do novo mundo em que vivemos. O tema que eu escolhi é sobre a história do Brasil, a escravidão no Brasil e tráfico negreiro. Vamos juntos viajar na história, falar sobre a escravidão no Brasil. Primeiramente, começou quando os portugueses e espanhóis chegaram no Brasil. Quem eles encontraram? Foi os índios. Eram os nativos que viviam de caça, de pesca e frutas silvestres. Mas já plantava mandioca, já plantava o milho. Assim, os portugueses descobriram no Brasil, primeiramente, o pau-brasil, que era uma madeira de muito valor. E para explorar esse produto, eles tentaram todas as formas escravizar os índios. Segundo Laurentino Gomes, a primeira carga de escravo que cruzou o Oceano Atlântico não foi da África para o Brasil, e sim daqui do Brasil para Portugal. Em 1511, uma nau chamada Bretoa, de um senhor chamado Fernando de Noronha, cujo hoje é nome dado a um arquipélago no Nordeste brasileiro, levando nesta nau pau-brasil, pele de onça pintada, que tinha extremamente de muito valor, e 35 índios para serem leiloados em Portugal. Milhões de índios foram mortos, expulsos de terra, foram também exterminados através das doenças, varíola, gripe, sarampo. Então, quando falamos em escravidão brasileira, a maioria das pessoas se lembra dos negros africanos. Mas, em outras palavras, os portugueses iniciaram a exploração do pau-brasil foi com a mão de obra indígena. Naquele tempo, a principal atividade econômica era o extrativismo, era o pau-brasil. Tinha várias espécies de tribos. Algumas era mais fácil de se comunicar e fazer o escambo. O que era escambo? Escambo era troca de mercadorias pela mão de obra.
Ali se trocava pela mão de obra objetos como espelho, facão, aguardente e vários objetos que eles não possuíam. E aquelas tribos que não faziam diferença, não faziam rendimento na exploração do pau-brasil, foram exploradas nas plantações de droga do sertão. Drogas do sertão era o nome dado às plantas nativas que tinham um potencial medicinal, incluindo também as especiarias. Havia os soldados que escoltavam e capturavam os índios, que ficou conhecido como bandeira de aprisionamento. Mas a maioria dos índios era acostumado já em seus habitats. Muitos não resistiam ao trabalho forçado. Em decorrência da mão de obra, eles também eram massacrados e, devido ao contato diferente, foram também contraindo doenças, até mesmo dos próprios europeus. E em 1570 foi emitida a Carta Régia. A partir desta, os índios não poderiam mais ser escravizados, só em caso de guerra justa. Segundo esta lei, apenas o rei podia autorizar o início de uma guerra de natureza indígena. A Igreja Católica fez um papel muito importante no combate à escravização dos índios. Os religiosos tinham suas missões de catequizá-los, expandir a fé cristã no litoral, e o responsável pela ordem dos jesuítas foi o padre Antônio Vieira. Em 1682, foi criada uma Companhia Geral do Comércio no estado do Maranhão. O objetivo era substituir a mão de obra indígena pela mão de obra africana, escravizada, cujo tráfico foi uma atividade altamente lucrativa. Mesmo assim, o combate da escravidão indígena só foi endurecida em 1757, através de um decreto emitido por Marquês de Pombal. As aldeias foram transformadas em povoados submetidos à coroa portuguesa. Tráfico negreiro. É conhecido como tráfico negreiro por motivo de transportar os escravos da África para o continente europeu, americano, incluindo o Brasil. A partir de 1540, começaram a ser direcionados para o Brasil milhares de escravos africanos para atender às necessidades dos colonizadores. Fatores responsáveis pelo tráfico negreiro. Então, era a necessidade de suprir a mão de obra devido à expansão das colônias, aumento da produção açucareira e garantir o mercado com a mão de obra dos escravos. E possibilidade também de grandes lucros. E como funcionava o tráfico negreiro? Havia os traficantes que obtinham escravo como prisioneiro. E esta era uma prática comercial da escravidão realizada pelos próprios traficantes. Eles eram embarcados e trazidos para o Brasil cerca de 300 a 500 escravos, cujas viagens poderiam durar de 30 a 50 dias.
Muitos não resistiam, já morria pelos caminhos, morria na própria travessia, porque as condições dos escravos eram muito precárias. Eles não recebiam nenhum tipo de assistência, eles eram obrigados a tomar água suja, e a alimentação também era só uma vez por dia. Dormia em pequenos espaços, dificuldade de respirar. Então eles eram quase sufocados, né, gente? Porque além de dormir em pequenos espaços, e os tipos de moradia deles também, eles moravam em porões, vieram para morar em porões sujos, escuros, onde havia proliferação de doenças tais como sarampo, a doença do intestino, a varíola e doenças respiratórias. Esses escravos eram vindos da África pelos portugueses para ser explorados com a mão de obra escrava nos moinhos de cana-de-açúcar, começando no Nordeste, porque no Nordeste eram as melhores terras, que chamava terra de Massapê, era terra propícias para o plantio da cana-de-açúcar. Os negros não aceitavam a escravidão, mas era forçado, eles eram agitados pelos próprios senhores de engenho. E devido à exploração do trabalho, sem liberdade de opinião, eles se reuniam em bandos e fugiam pela floresta, formando quilombos. Quilombos era lugar onde havia só escravos fugidos. Ali vivia em liberdade para realizar os seus rituais, suas festas e falar de suas próprias línguas. O quilombo mais importante foi o de Palmares. O líder era o Zumbi. Os escravos não podiam exercer suas religiões de ascendências africanas, manter sua cultura, e os rituais também era expressamente proibido. Mas ocultamente os negros realizavam seus rituais. Em 1807 foi a proibição do tráfico. Começou na Europa, pelos ingleses, Estados Unidos, e foi considerado aqui no Brasil depois de 1850, depois que foi aprovada a Lei Eusébio de Queiroz, que é o fim do comércio negreiro. Em 28 de setembro de 1871, foi sancionado a Lei do Ventre Livre, contemplava a liberdade dos filhos dos escravos. Só não libertava imediatamente os recém-nascidos, pois ficava ainda um tempo com o Senhor. Em 1885, foi anunciado a lei do sexagenário, que libertava os escravos a partir de 60 anos. E, enfim, em 1888, foi assinada a Lei Áurea pela Princesa Isabel, no dia 13 de maio de 1888. Foi o fim da escravidão no Brasil. Para questionar os alunos a respeito deste capítulo, iniciamos então uma roda com 4 grupos, formando o primeiro e o segundo para falar sobre a escravidão. O terceiro e o quarto vão falar sobre tráfico negreiro. Cada grupo irá ter um líder para pesquisar nos livros, e a partir dessa pesquisa
realizada, discutir os resultados, apresentando cada grupo. O objetivo da aula é levar em conhecimento que a história não é tão difícil de entender, uma vez que podemos estudar juntos de forma de reflexão, refletir como podemos avaliar quanto mudou através das conquistas, dos direitos e dos deveres humanos. Dialogar com os alunos também após a apresentação das pesquisas em grupos. A síntese do assunto. Esta aula será desenvolvida através de uma pesquisa. Além do tema, envolve também uma estratégia de conhecer os alunos e quais são as ideias e como inserir o conteúdo da história, onde procuramos para desenvolver um bom aprendizado sem desgastar tanto o aluno como o professor. No desenvolvimento desta aula, podemos dizer que o professor ou a professora buscou interagir e levar ao aluno a melhor forma de entender as atividades, formando grupos, fazendo dinâmicas e se colocando em práticas pedagógicas, o aprender a aprender. Essa aula é realizada através de avaliação. Espero que o público entenda, curta e compartilhe para que possa concluir esse estágio. Muito obrigado.